Boa noite a todos, Rádio Grêmio News 360 no ar. Vamos falar um pouquinho, hoje, nesse momento é opinião, tá? Vou deixar minha opinião aqui, minha, Cristóvão, um dos administradores do canal, sobre uma possível contratação que está sendo ventilada do jogador Igor Coronado, atualmente no Al Ittihad da Arábia Saudita, que estaria de saída do mundo árabe. E sua contratação foi ventilada por alguns canais. Não temos nenhuma posição oficial, até porque também a direção não fica falando de prospectos oficiais, possíveis contratações, mas está sendo ventilado em alguns sites da área, sites de torcedores identificados, enfim, a informação desse jogador, tá? Não tenho nenhuma informação concreta de que realmente ele estaria sendo sondado pelo Grêmio, mas eu queria falar um pouquinho sobre ele, tá? Na situação atual que o Grêmio se encontra, com uma pressão muito grande para contratações, com a lesão de um jogador que vem se destacando na temporada, que seria o Soteldo, ficando 2 meses fora, eventuais contratações têm que ser contratações-chave, contratações para virem, vestirem a camisa e jogarem no outro dia, tá? Eu não tenho nada contra o profissional Igor Coronado. Acompanhei muito pouco a carreira dele, basicamente somente agora no Al Ittihad que a gente tem conhecimento um pouco mais aprofundado, e justamente porque o Campeonato Saudita está sendo mais divulgado, porque até então também eu só sabia da existência no Al Ittihad dos brasileiros Marcelo Groy e Romarinho, não conhecia nenhum outro. Então, não tenho nada contra ele, mas eu acho que esse nome não é o nome pro Grêmio, tá? Daqui a pouco algum outro pode dizer, mas os números deles na última temporada, as últimas 2 temporadas são excelentes. E de fato, se a gente for olhar os números, por exemplo, aqui a gente tem, vocês podem acompanhar na tela, o Transfer Market, referente à atual temporada, 18 jogos, 5 gols, 7 assistências. Nada mal, né? Considerando que ele é um meio-campista, meio ofensivo, não são números ruins. São números bem bons. Só que a gente tem que sempre lembrar, Campeonato Saudita, tá? O Al Ittihad é um time que atualmente no Campeonato Saudita, apesar de ser o atual campeão, não se encontra bem. É um time que está em 7º lugar. Tem todas aquelas questões, né, que a gente ouve sobre dificuldade de adaptação dos europeus que foram contratados e tudo mais. Mas é um time que não está no ano dele, tá? Então o clube também não vem colaborando. Mas pegando os números específicos do jogador, tá? Números razoáveis, mas sempre lembrando o Campeonato Saudita. Um campeonato que, se você tirar Al Ittihad, Al Ahly, Al Nassr e Al Hilal, não sobra nada, né? Talvez o Al Shabab, com algum outro destaque, Al Ettifaq, né, que era o time que jogava o Henderson até pouco tempo. Mas se você tirar esses 4 principais e esses 2 ali que talvez sejam intermediários, o resto é um futebol de baixíssimo nível, né? Então, a amostragem dele nesse campeonato, apesar de ser boa, é uma amostragem num campeonato fraco. Em relação ao Igor Coronado, a atuação dele em outros anos, realmente o destaque dele no momento, o destaque dele na carreira é o atual momento, né? Ele passou por times de Malta no início da carreira, né? Ele não teve nenhuma participação em times brasileiros. Ele começou jogando lá fora já. A base dele ele fez também, salvo engano, ele fez no MK Dons, da Milton Keynes Dons, da Inglaterra, que é um time de 2ª, 3ª divisão. E a partir dali ele ficou rodando em times, né, da Suíça, de Malta, jogou um bom tempo na Itália, né? Jogou no time mais conhecido na Itália que jogou foi no Palermo. Depois ele teve uma ida para os Emirados Árabes, onde ele teve bastante destaque, mas novamente, voltamos a falar, jogo de baixa qualidade, né, baixo nível. E agora na Saudi Pro League, né, então vem a ser o Campeonato Saudita. Acredito eu que, né, talvez a gente possa estar falando de um tesouro escondido, nunca se sabe, né? Um dia também, lá em 2013, se tirou muito sarro, se criticou muito a contratação do Pedro Jeromel, que virou um ídolo depois. Mas a gente sabe muito bem que não se acha em qualquer esquina jogadores desse gabarito, né? O Jeromel era uma pedra preciosa que estava escondida em times médios da Europa. E em um dado momento a gente conseguiu trazer essa pedra
preciosa para o Brasil e a gente sabe o que aconteceu, né? Um cracaço que está aí 10 temporadas, 11 temporadas, não sei dizer, não lembro agora, sendo praticamente todo ano um destaque ou muito importante, né? Multicampeão. Então, acredito que esse jogador ali, pelo histórico dele de times, pelo destaque dele estar vindo agora tão tardiamente na carreira, pelo destaque dele ter sido em países onde o futebol não tem lá grande dificuldade, é um futebol de baixo nível comparado a, inclusive, a América do Sul. Então eu acredito que esse jogador, ele não... Né, eu vi algumas notícias, até vou compartilhar com vocês aqui. Globoesporte.com colocou que ele teria sido oferecido ao Flamengo, mas o Flamengo prioriza, né, zaga e as joias, potencialização de jogadores da base. De fato, se é pra trazer um jogador caro como esse, porque ele é caro. Se ele tá jogando na Arábia Saudita é porque ele é caro. Um jogador caro como esse, trazer ele pro Brasil e tu deixar de dar oportunidade para um jogador da base, que pode estar... Né, trazendo, pode desenvolver, trazer ter uma evolução, melhor dizendo, não traz, tá? Se o Igor Coronado quiser dinheiro, ele fique lá no mundo árabe. Ele já passou pelos Emirados Árabes, ele já está na Arábia Saudita, tem opções diversas ali, tá? Então eu acho que a direção do Grêmio também, a gente entende que eles vivem uma pressão no momento, né, por causa desse ano tão complexo de não ter tido sucesso nas contratações, mas também não pode chegar ali e contratar um jogador mediano e achar que é a solução para tudo. Vai ser pior. Vai ser pior que a torcida. Aí então vai realmente pensar, poxa, esse é o nosso craque, esse é o cara para ser a diferença. Então assim, né, temos que ter... Se vier pro Grêmio, eu acho que dá para apostar? Dá. Vindo com um salário condizente para a posição, para o nível técnico que ele... Não pode ser salário de Arábia Saudita. Tem que ser um salário, olhar ele, o histórico dele e tudo mais, tipo, olha... Acho que tu pode vir, acho que tu vai ser uma peça importante. Agora, não vai vir como estrela, se vier tem que ser como aposta, né? Eu vi que Palmeiras, aqui também, algumas notícias, Palmeiras parece também que foi especulado a princípio o nome dele, mas o Palmeiras parece não ter interesse. Então, né, pra mim isso é muita jogada de empresário tentando encaixar em algum grande clube. É importante agora a direção se atentar a não cair numa ideia de que trazer esse jogador venha ser a solução para o atual momento. Contratações a gente sabe que está muito ruim, está difícil o mercado, está inflacionado, mas eu também acho que não, dado a situação atual, não é momento de cair em qualquer indicação de empresário, em qualquer pressão do tipo. Temos que pensar muito bem, não adianta trazer um cara pagando caro, com contratos longos e depois ser mais uma frustração, a exemplo do JP Galvão, certo? Essa é a minha opinião. Você quer mais conteúdo? Quer saber do Grêmio no dia a dia? Fique aqui com a gente, segue o canal, curte os nossos vídeos, temos Instagram, temos TikTok também, enfim, a gente quer que você esteja aqui com a gente, tá bom? Um abraço a todos, se vocês têm alguma opinião divergente da minha, por favor, aqui embaixo, comentem, podem comentar. A gente está aqui para ouvir, para conversar, para trocar ideia. Abraço a todos. Até mais.